O caso, se o assunto é experimentar, implementar inovações, é o que eu estou fazendo. Eu não tinha a menor ideia que existisse essa possibilidade de da gente gravar uma mensagem em cima dos slides e, ao mesmo tempo, olhar os slides, né? Para não ter que memorizar os slides ou imprimir os slides. Então, tá aí. Vamos, vocês aí, que eu não vou tomar nota, mas eventualmente vocês tomarem nota de alguma coisa que chame mais atenção, para cada um de vocês, um por um, né, me fazerem uma perguntinha sobre o que seja essa programação que a gente tem pela frente, tá? Então, depois dessa fala rápida aqui, vocês poderão, né, e aí já não mais uma mensagem gravada, mas ao vivo, tá? Vocês poderão me perguntar, né, o que vocês quiserem, e aí a gente começa a rolar a aula com isso, né? Então, a princípio, nós vamos, ainda na aula de hoje, de tempo, né? Mas certamente na próxima aula, tratar do tema de startups. Estou escrevendo sobre isso, tenho que entregar até o fim do mês um pequeno texto aí, contando uma história, da história das máscaras solidárias, e tem várias pessoas aí apresentando relatos do que foi esse movimento de máscaras solidárias aqui em Brasília, solidárias da máscara associada com cesta básica e tal, tá? Então, eu fiz um texto sobre startups usando essa história, né, da máscara solidária. Vocês vão ter que ter paciência. Na próxima aula, nós vamos lidar não com esse texto propriamente, mas com os conceitos e o tema startups. E as outras aulas, os outros 4 temas, vocês então, de preferência hoje, vão deixar definidos em que ordem e indicando quais vocês têm mais ou menos interesse para a gente gastar mais ou menos tempo com cada um deles. Muito bem. Então, o professor, né, está apresentado aí para quem consegue ler, né, está todo mundo vendo aí que é originalmente economista, né, tem um link aí que vocês, de repente, no PowerPoint que vocês têm disponível, vocês podem abrir, né, e aí tem todos esses 5 textos que eu estava me referindo agora, que foram desenvolvidos aqui durante a pandemia, né? E tem um outro texto lá no final, que foi desenvolvido em 1989, né, que também está disponível através de um livro, né, que foi feito, um livro, como é que chama isso? Virtual, né, que está disponível na internet sobre o que é a minha tese de doutorado que eu publiquei lá. Né? Se está na cara que a minha experiência, a minha vivência como gestor na área privada e pública, né, é com foco na temática de informática, né, computadores. Não, mas, de repente, eu entendo sobre alguma outra coisa. Aí depende do que vocês tiverem maior interesse. E falar nisso, eu fiz umas perguntas aí para saber quais são os interesses que vocês têm, quais são os cursos que vocês estão frequentando, estão terminando, estão começando, o hobby que vocês têm. Enfim, eu tento entender, se vocês quiserem me dar o prazer de intercambiar comigo, eu tento conhecer vocês um pouco melhor, né? Porque o professor se apresenta, essa história toda, né? Mas vocês se apresentam e às vezes a gente fica meio sem saber das coisas. Teve um semestre, você foi no passado, uma coisa assim, e quando terminou o semestre, fiquei sabendo que um aluno que estava batalhando lá uma hamburgueira que ele estava montando. Se ele tivesse falado sobre isso no início do semestre, nós teríamos focado no nosso trabalho
para ajudá-lo num trabalho que ele estava tendo como empresário, né? Então, mesmo que você não tenha ninguém na turma aí montando uma hamburguera, quem sabe tem coisas até mais interessantes, certo? Mas se vocês não me falarem, eu não vou ficar sabendo, eu não vou poder interagir dentro dessa temática, tá? Muito bem. Então, a disciplina, como todos sabem, tem que, hoje, por favor, entra todo mundo, né? No GIOS, quem ainda não tiver entrado, pelo amor de Deus, entra e faz esses comentários aí que eu acabei de falar, né, a respeito de cada um, quem é, e quais são os seus interesses, que curiosidades tem em relação à matéria, principalmente agora, depois dessa apresentação que eu vou fazer, de repente fica um pouco mais claro, né, quais são as curiosidades que vocês têm da matéria, né? Então, evidentemente, se vocês estão assistindo esse negócio aqui, é porque vocês estão no Zoom. Então, vocês estão sabendo que o Zoom funciona, né? Avaliação, né? Então tá aí, são 10 pontos, relatório de aula. Eu precisava de um voluntário, voluntária, tá? Que aí quando terminar de falar, me diga, eu vou fazer o relatório dessa aula, tá? E aí em cada aula teria uma pessoa fazendo esse relatório de aula, vai variando, né? Até concluir todas as aulas, né? Então, nós vamos ter 50 pontos para o mini projeto, são 5 pequenos projetos, uma coisa bem sucinta, né? Mas é coisa para usar a cabeça, né? Não é para ficar se cansando, escrevendo horrores, nem nada, é fazer uma coisa caprichada, né? Relacionada com os temas. Sinal, nós temos 5 temas, então pode ter um mini projeto de cada tema, pode ser uma ideia, mas não necessariamente, tá? A participação nas aulas virtuais, né? Então você está aí, está assistindo a aula, entra no Dio, né? E faz lá um comentário, tá? Porque o comentário no Zoom fica mais complicado. No GIOS é que não vamos concentrar os comentários no GIOS. É claro que se vocês estão no Zoom, fica mais complicado vocês irem para o GIOS correndo. Mas vocês tomam nota, né? E aí depois, quando der para entrar no GIOS, vocês lançam lá, né? E depois a ideia de publicar um case, né? Sobre implementação de inovação na forma de um vídeo, né? Então, pode ser um negócio de 5 minutos, né? É só questão de ter, é o que eu estou falando, é questão de gastar tempo pensando, né? E praticando, experimentando, né? Como eu acabei de fazer para poder fazer essa mensagem aqui para vocês, descobri que existia esse sistema aqui do PowerPoint, né? Para poder fazer essa mensagem bacana. E eu estou com a vista danada aí que está uma secura tremenda. Bom, então, muito bem. Então, espero que esse assunto esteja esclarecido, né? Como isso aqui vai ficar gravado, quem não tiver nessa aula presente aí, tem alguma dificuldade de assistir nesse momento, né? Isso aí vai ficar lá disponível, tá? Então, vamos continuar. Tá, então, os temas são esses, são 5, né? Eu andei quebrando a cabeça para dar o título, né? Você deve ter notado aí que teve uma variação substancial de título, né? Em que no primeiro falava em esse negócio do inovador, falava em patentes, né? Então, pensei que quem diga, pô, patente, coisa chata esse negócio, né? Eu tirei o termo patente, né? Eu fiz uma pesquisa aí, pelas pesquisas eu fui descobrindo, se não o conteúdo, o interesse pelo conteúdo, pelo menos como é que o título era recebido pelos alunos, né? Então usei esse SurveyMonkey aí, né? Que é um negócio bacana. É mais uma implementação de uma inovação que antigamente eu fazia prova utilizando o SurveyMonkey, né? Hoje em dia eu não faço prova, mas tem muitos anos esse negócio aí, que eu já leciono já desde 94, mas esse SurveyMonkey é legal e é de graça, dentro do que eu faço, né? Se é mais complicado, acaba pagando. Tá?
Então, lógico que desafio dos audazes, né? Audaz é uma palavra aí usada no livro do Benvenuti, que eu achei que tem a ver com, chama atenção, né? A gente quer saber quem são esses caras, né, que inovaram no Brasil e no mundo. Então, vamos tentar conversar um pouco sobre ele, vocês, sei lá, estudarem, escolherem algum inovador brasileiro, estrangeiro que vocês gostem, né? Para poder falar alguma coisa que vocês aprenderam sobre isso, né? Eu, em particular, fiquei muito empolgado com esse negócio da guerra das correntes, né? Então, a corrente elétrica, né? Que tinha dois tipos de corrente, alternada, direta, essa história aí. Então, tem livro, tem filme, são depois. Daí que eu criei esse tema, né? Depois, então, vem esse negócio dos hábitos, né? Então, quem já leu sobre hábitos, né? Sobre o poder do hábito, né? Que é um livro bastante conhecido. Quem não leu, está em tempo, entendeu? Inclusive, tem slides, tem pequenos vídeos, né? Explicando essa questão dos hábitos, né? O livro dele é voltado para hábitos das pessoas e para hábitos das organizações. Meu foco é no hábito das organizações. Evidentemente que as organizações não têm um cérebro como as pessoas têm, onde guarda a rotina do hábito, né, nesse cérebro. Mas tem a cultura, né, dessa organização que guarda essas rotinas, né, eventualmente transformadas em hábitos. Na medida em que você cria um hábito, né, de inovar na organização, poxa vida, né, isso é verdade, maravilha, uma coisa dessa, né? Porque atualmente inovação, esse negócio assim, né, do outro mundo e tal, né? Então, para a gente ver que a inovação não é nada do outro mundo, a gente vai entrar também em processos frutais, né? O foco de inovação nossa é em cima de processos, né? Tem foco em cima de objetos, né? Concretos, né? Os processos são exatamente objetos não concretos, né? Às vezes, inclusive, a gente nem enxerga o processo, né? Você pode fazer um vídeo, né? Para gravar as etapas de como é que a pessoa funciona dentro de um processo. Mas mesmo assim, tem muita coisa, está na cabeça das pessoas que você não consegue gravar, tá? Então, aí essa ideia de partir de uma inovação local tem uso global, né? Tem um outro título que usei aí, do Brasil para o mundo, talvez que o pessoal não gostou muito, não teve muita aceitação esse título, então eu estou preferindo esse aqui, inovação local para uso global, né? Então, tem uns casos aí famosos, né, do Brasil, que tem a ver com, por exemplo, a questão do atendimento, esse atendimento de saúde na família, né? Então, foi feita uma pesquisa internacional e o saúde na família foi considerado o mais importante processo frugal no mundo, né? E então é uma coisa que nasce no Brasil. Eu tive uns alunos que vieram aí, estudantes de mestrado da Universidade da Califórnia, que vieram aqui no Brasil para fazer o que eles têm um spring break, eles têm um feriado, um período que eles não têm aula, né? E aí eles viajam, e aí eles vieram aqui, eu levei eles em Samambaia, e eles tiveram a oportunidade de observar a saúde na família. Eles ficaram realmente impressionadíssimos, porque lá nos Estados Unidos, isso aí, ninguém nem sonha de fazer nada disso, né? Para quem não percebe que não tem ideia que no Brasil a gente faz coisa muito bacana que pode servir para outros países, tá? Muito bem. O tal do design thinking, né? Que o meu foco é na temática de empatia, né? Então tem um autor aí
eu andei lendo aí, já leio o livro 2 vezes, né? Precisa ler a terceira, eu acho, para poder realmente entender bem. Ele trata do tema empatia, o Eric Voss, né? Eric Voss, né? E esse negócio de empatia é fundamental no design thinking, né? Se você não conhece o seu cliente, puxa vida, né? Que lambança você vai fazer na tentativa de inovação, né? E tem umas histórias lá nesse meu texto sobre esse assunto, explicando isso, né? E a outra questão, são 2 temas, né? Tem muito mais do que isso dentro do design thinking, mas eu puxo esses 2 temas, a questão da empatia e da experimentação. Porque, assim, deixar um pouco de lado essa teorização, né, de fazer pesquisa, como seria se fosse e tal, e cai logo na real, né? E vai atrás de experimentar soluções. Isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Aquilo que dá certo, a gente experimenta mais e vai aperfeiçoando, né? E esse tema trata disso, né? E por último, atrás de startups, né? Então, já teve semestres aí que os alunos falavam, poxa, professor, o senhor não vai falar sobre isso e tal. Então, nesse semestre, vocês vão ouvir falar sobre isso logo no início do semestre, porque eu realmente estava meio por fora desse assunto. E agora, não é que eu esteja por dentro, mas é que eu já andei lendo alguns livros, né? Eric Ries, né? É um dos autores que eu li, né? E, assim, estou me interessando bastante por isso, né? Porque, assim, eu acho que o caminho do Brasil não é, certamente, entregar o desenvolvimento do país à burocracia, né? Burocracia, às vezes, né, não dá muito certo, né? Mas permitir com que as ideias, né, e os empreendedores, né, com pouco recurso, né, porque quanto menos recurso você tem, mais criativo você tem que ser, mais empenho você tem que ter para levar as suas ideias adiante. Tá? Então, os temas são esses 5, né? Quem tiver outros temas aí que gostaria de ver e tal, a gente dá uma pensada, entendeu? Não tem problema. Só que isso aí para um semestre, numa disciplina de 2 créditos, de fato, é muito ambicioso, né? Tá? Então, tá aí, né? Eu já cansei de falar sobre esses assuntos todos, né? Então agora eu vou passar mais rapidamente, né? Que trata do primeiro tema, né? Que não, aqui está repetindo tudo de novo, que eu já acabei de falar, né? Então, vamos não ser tão repetitivos. Só que tem acender a faísca, né? Tem um modelo para a transformação, simplicidade no processo, hábitos organizacionais, pessoas inovadoras. Então, é uma outra lista de termos que diz a mesma coisa do que eu acabei de falar agora há pouco, tá certo? Mas, de repente, fica mais fácil de entender, né? Essa faísca empreendedora, um modelo de design thinking, a simplicidade através do processos frugais, cultura organizacional baseada em hábitos e os inovadores audazes. Ok, tá. Então, esse desafio dos audazes nós vamos abordar, entre outras coisas, né? Quem são esses inovadores, né? Isso é que nos interessa fundamentalmente. Conhecer um pouco a respeito desses inovadores. Será que não podemos chegar lá? Será que nós não podemos nos transformar num desses inovadores? Se o Santos Dumont, né, apesar dos americanos pleitearem lá que foram eles que criaram o avião, se o Santos Dumont inventou o avião em Paris, né, nada mal, né? Ele realmente também era um cara bacana, né? Ele experimentou, né? Caiu, né? Começou usando os dirigíveis, né? Balão, qualquer negócio, né? Que voasse era bom para ele, né? O americano foi logo tentando usar um motor, né?
E realmente foi uma outra maneira de fazer, mais radical, né? Mas a do Santos Dumont foi evolutiva, né? Então vamos conhecer, né? Principalmente o brasileiro, né? Que muitas vezes a gente não tem noção que tem a inovadora aqui no Brasil. A gente imagina que inovação é alguma coisa que vem de fora, né? Aí então essa essa inovação do processo frugais fica meio prejudicada, tá certo? Porque essa não vem de fora, essa tem que ser feita aqui, tá? Cada um na Índia, no, nos seus lugares, né? Agora, esse negócio de transformar processo de inovação em hábito, puxa vida, esse é um pulo do gato, né? Então, de que maneira a gente consegue fazer isso, né? Então, tem que entender um pouco sobre o que seja um hábito, como é que funciona, qual é a rotina. Não vou explicar aqui, senão aí pô, você não vem mais nas aulas, já fica sabendo tudo. E tem o mini hábito, né? Que é um negócio assim com doses homeopáticas, né? Para você criar hábito. Eu acho que é uma tremenda sacada, né? Para isso a gente tem que entender um pouco de processo, né? A gente não entende processo nas organizações, estamos muito mal, né? Não dá para inovar processo sem desenhar processo, sem saber como é que funciona um processo dentro da organização que nós estamos, dentro das organizações que nós consideramos ideais, né? E daí, como é que a gente cria um processo de transformar em hábito a forma de inovar, né? Então, para mim esse tem sido um desafio fora de série, né? Tá. Esse negócio dos processos frugais, olha aí, o cara com uma lente conseguindo ler o código misterioso, né? Se ele não usasse lente, eu não conseguia ler. É um negócio simples desse, uma lente, né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. Onde é que tem a lente para eu conseguir enxergar o que eu não consigo entender, né? Ah, epa, isso é uma forma frugal de resolver o problema, né? Então, como eu falei, são coisas que na Índia, por exemplo, eles usam doidado, isso aqui, né? Lá no Brasil a gente está ainda engatinhando, né? Porque a gente sempre, às vezes, tem uma visão mais ambiciosa, né? Da coisa, né? E não quer dizer que a inovação frugal não seja ambiciosa, né? É aquele negócio de pensar global e fazer local, né? Você fazer local para que a coisa vá adiante, em cima de iniciativas assim estratégicas, né? Transformadoras, fundamentais. Ok. Então, é, muito bem. E esse design thinking, né? Olha, esse modelo de Stanford que está relacionado aí é realmente incrível, né? Incrível, porque justamente ele fala, né, no desafio de você. Qual é a diferença entre você conhecer o seu cliente e estabelecer empatia com ele, ou seja, conhecê-lo de tal forma que você se coloca, bota os seus pés no sapato do próprio cliente, né? Então, assim, tem uma história lá, assim, que convence, viu? Convence que esse que é o caminho, né? Agora, evidentemente que quem não pratica isso fica inventando coisa para os outros fazerem e tal, que necessariamente não vão dar lá muito certo, né? Aí eu falo no tripé empatia, coesão, experimentação. Coesão se refere à forma de formar grupos, né? Que realmente sejam grupos de sucesso, né? Estou lendo agora um livro desse mesmo do Rig, né? E estou lendo um capítulo exatamente sobre essa questão de coesão de grupos e como grupos se tornam funcionais, eficazes, né?
as pessoas felizes fazendo o que tem que fazer, né? Não quer dizer que tá todo mundo rindo toda hora, que tem umas histórias lá, inclusive, que as pessoas se aborrecem no meio da história, mas assim, que pelo menos que o final da história seja feliz, tá certo? Isso é que você procura, né? Então, vamos trabalhar o design thinking dentro dessa linha da empatia e experimentação. Vamos ver se a gente consegue realizar experimentações. Vai depender de vocês também me informarem de lugares aí, de empresas, de organizações, coisa que não necessariamente seja muito complicada, mas que não permitam acesso. Eu teve uma época aí, 98 para cá, né, agora já tem alguns anos isso aí, que eu fazia isso no hospital universitário, né? Eu tinha inclusive uma sala lá, levava meus alunos, que na época era de mestrado, levava lá e tudo. Então era formidável, né? Hoje não consegui, eu tenho que retomar isso com o pessoal do hospital, mas inclusive nessa época agora com pandemia, não creio eu que o hospital seja um lugar muito bom para a gente visitar, tá certo? Mas pode ser que tenha outras coisas que dê para praticar, experimentar. Essa ideia da startup é que eu falei da centelha, né? Aquele disparador que faz o negócio acontecer, né? Esse dedo que aperta, empurra esses dominó todo para eles movimentarem numa certa direção. Então, startup é uma empresa basicamente que ela é montada para praticar inovação, né? Então, se não pode ser um empreendimento, não for para praticar inovação, não é startups, qualquer outra coisa, tá? E mais ainda, é alguma coisa que as pessoas que vão estar empenhadas nisso, elas botam dinheiro no bolso, né? Elas trabalham com o seu conhecimento, com as suas mãos, com a sua cabeça, com os seus computadores, né? Então, elas não subcontratam, não têm recursos sobressalentes, né? Ela, aos poucos, na medida em que elas identificam o cliente, se aproximam do cliente, o cliente responde e reage positivamente, elas recebem dessa maneira a energia, né? A gasolina, né? A energia necessária para avançar, né? No processo da fixação da empresa como uma coisa, se não permanente, né? Porque pode acontecer que tem que pivotar, né? Pivotar, quer dizer, você tem uma estratégia para fazer uma certa coisa, não está dando certo, você vai tentar fazer de outra, né? E vai fazer isso rapidamente, antes de falir, né? Esse aqui é a jogada das startups, né? Então lida com hackathon, lida com incubadora, lida com aceleradora. Então tem todo um ferramental aí bem atual, né, que a gente pode explorar rapidamente, né? Tá, então aqui fala alguma coisa de inovar nas organizações, de faz mediante a implementação, e patatim, patatã, tá? Então eu teria que ler esse troço aqui que eu não li antes de abrir os slides, mas você pode ler, tá? Me perguntar, né? Já aprender quanto o intervalo de tempo que a inovação leva para ser aplicada. Ah, pois é, porque tem muita gente que acha. Isso é uma coisa que a gente vai aprender, né? Espero que vocês aprendam, eu aprenda com vocês durante o semestre, é que muita gente imagina que a inovação, que é bacana, pronto, está imediatamente aceita e aprovada. Bom, isso não é verdade, né? Tem todo um mecanismo e todo um aprendizado e toda uma estrutura de como desenvolver inovações que, à medida que vocês são meus alunos, vão aprender, né? Na hora de levar uma inovação para frente, vão ter o sucesso que outros não terão, né? Tá, então tem vários tipos, eu acabei de falar em processo, não precisa falar de novo, né? Aqui, evidentemente, a gente está em Brasília, né? Brasília é serviço, Brasília não é indústria, né? E claro que tem alguma outra indústria aqui, mas o foco maior é serviço. Então, assim, eu gostaria muito da gente desenvolver
a nossa prática, a nossa experimentação em cima de processos de serviço. Serviços de atendimento do cliente. Por exemplo, o cara é, vai num guichê, né, e precisa ter um problema resolvido. Né? O cara que está do outro lado do guichê, como é que ele interage com esse cliente? Né? Então, isso aí tem a ver com a minha tese de doutorado, justamente, né? Que fala da relação entre cada cliente é diferente. Esse que é o bacana. Para a pessoa que está recebendo esse cliente, como lidar com essa diferença. Tá? Então, aqui tem uma lista aqui de inovadores, né? Vocês, teoricamente, por exemplo, o Everett Rogers assim, é o meu ponto de partida, né? Sempre quando eu vou estudar inovação, né? Agora, tem inovadores brasileiros, como o Cláudio Freitas, né? Que é um cirurgião em Brasília, né? É, ele é um obstetra, né? Ele foi diretor da HUP por quase 5 anos, se não me engano, há um tempo atrás. Ele é meu amigo, né? Que é algo, para mim, pelo menos, muito importante. E ele criou um hospital sem papel, não tem papel andando, em Samambaia. Não criou isso lá em Michigan, Massachusetts, na Clínica Maio, nada disso. Não, aqui em Brasília, né? Hospital sem papel. Né? Embora tenha muitos lugares por aí que ainda não sabem disso, passados 10 anos do que ele fez. Então é importante assim a gente conhecer, né, esses inventores brasileiros, implementadores, inovadores, né? E olhar um pouco nos estrangeiros, né? E também, né? Hoje em dia o Elon Musk, né? Está muito na onda, né? Soltando foguete, fazendo buraco no chão, promovendo o carro elétrico no mundo, né? Então, com certeza, não faltam pessoas aí para a gente aprender. Eu acho que com isso